Boa noite, alunos da sala de PISM 1 do curso Lívia Kingman. Continuando com a nossa conversa sobre o Brasil colonial, hoje nós vamos falar da administração colonial, um capítulo à parte. A primeira grande dificuldade que se apresenta para Portugal é a falta de dinheiro para colonizar o Brasil, tá? Não bastava ter a posse, era preciso colonizar. A regra do direito, vamos colocar assim, o direito internacional da época, pregava o seguinte: só é dono quem ocupa. E as incursões estrangeiras ao nosso litoral incomodavam muito as autoridades portuguesas. Porém, no contexto do mercantilismo, para colonizar isso aqui é preciso desenvolver aqui atividades econômicas rentáveis. E foi o que aconteceu com a cana-de-açúcar, com a exploração das drogas dos sertões. Começou essa colonização efetivamente, propriamente dita. E Portugal, a primeira grande experiência administrativa que ele vai copiar um modelo usado nas ilhas do Atlântico, que é o modelo das capitanias hereditárias. Na verdade, se a gente for fazer uma comparação, uma retrospectiva, esse modelo usado, ele existe desde o feudalismo. Quando eu ensinei para vocês, conversei com vocês a relação de sucerania e vassalagem, como é que acontecia? Um nobre tinha uma terra muito enorme, o que ele fazia? Ele dividia e concedia parte dessa terra a confiança de outro nobre, chamava a relação de sucerania e vassalagem. O dono da terra era o sucerano e quem recebia a terra em confiança era o vassalo. Esse modelo, apesar do feudalismo ter acabado, ele permaneceu durante vários lugares da Europa. E o modelo de capitania era assim. O que o governo português fez? Ele dividiu a parte que ele era de direito do Brasil, território brasileiro, que é o Tratado de Tordesilhas, a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas cortava o Brasil, então apenas a parte leste pertencia a Portugal. Dividiu ali em 15 lotes e fez 15 capitanias hereditárias. O grande problema é o seguinte: nas ilhas do Atlântico, Açores, Ilha da Madeira, Ilha de Cabo Verde, lá era muito pequeno, não dava para fazer isso. Aqui não. Aqui uma mesma capitania ficava um pedaço de terra equivalente aos atuais estados de São Paulo, Minas Gerais e boa parte do Rio de Janeiro junto. Era muito grande, tá? E tudo por fazer. Era uma floresta densa, não tinha estrada, não tinha nada aqui, tudo por fazer. É claro que essa primeira experiência administrativa vai dar errado. As duas únicas capitanias que vão dar certo é a de Pernambuco e a de São Vicente, graças à pujança, graças ao brilho da cana-de-açúcar, mas o resto todas vão fracassar. É muito debatido o seguinte: quais foram os motivos do fracasso das capitanias hereditárias? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: a grande extensão de terra era tão grande que aquilo era inadministrável, tá? De tão grande que era cada lote de terra que a pessoa tinha que administrar. E também dá para elencar o seguinte: a resistência indígena, o fato de muitos dos donatários, tá, que era quem recebia a capitania hereditária, sequer terem vindo ao Brasil, eram membros da baixa nobreza portuguesa, os fidalgos, muitos sequer vieram aqui no Brasil, não tinham capitais para fazer uma empreitada tão grande quanto era botar uma capitania hereditária para lucrar efetivamente, colonizar aquilo e botar para lucrar. É como se o governo português tivesse terceiro essa tarefa dele. 2 documentos selavam a concessão da capitania hereditária: a carta de doação, que o próprio nome já diz, é bem claro, o governo português doava aquela terra a um nobre, mas a terra não era dele efetivamente, ele estava tomando conta, tudo era do governo português. E o foral era um documento que selava as obrigações do donatário para com o senhor feudal. Era hereditária a posse da capitania, mas o real proprietário era o rei, o nome era capitanias reais. Vão fracassar devido a esses motivos que eu já elenquei para você. Daí então o governo passa a adotar os governos gerais. É como se ele mandasse para cá representantes, mini-reis, para governar o Brasil. Também não vai dar certo. Nós estamos falando de um período do século XVI, onde não havia energia elétrica, computador, toda a tecnologia
tecnologia que está no nosso alcance hoje, celular, Wi-Fi, fibra ótica, nada disso existia. Então era muito difícil administrar um pedaço de terra do tamanho do Brasil. Os estrangeiros continuavam vindo aqui, continuavam negociando com os índios, tá? O Brasil continuava sendo visto no cenário mundial, internacional, como uma terra de ninguém, até porque muitas nações não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Eu já até disse a vocês, o primeiro governador geral é Tomé de Souza, tá? É o primeiro governador geral que o Brasil teve. Beleza? Tudo jóia isso daí. Mas o que funcionava efetivamente no Brasil? As câmaras municipais, também chamadas de câmaras dos homens bons. É o que funcionava localmente nas vilas. É como se fosse o seguinte, tá? Vamos colocar o que era a Câmara Municipal, a Câmara dos Homens Bons. Um espaço físico, um local, aonde as pessoas importantes daquela vila se reuniam. Só podia ser considerado um homem bom ou participar da Câmara homens que tivessem cabedais. Cabedais significa ter terra, dinheiro e ter escravos. E principalmente ser branco era o grande quesito das câmaras municipais. É claro que com o passar do tempo o Brasil vai se mulatizando, né? Vai nascendo aqui muitos mulatos, porque vinham pouquíssimas mulheres para cá, os portugueses tinham relações com as índias, com as escravas e nasciam esse ser, vamos colocar assim uma linguagem da época híbrido, tá? Não era um português puro. As câmaras, com o passar do tempo, vai ter que se flexibilizar essa questão da branquitude e aceitar essas pessoas, mas elementos africanos jamais, tá? E os poucos mestiços que conseguiam entrar nas câmaras eram exceções, tá? Ao longo do tempo eles vão se firmando. As câmaras municipais eram muito poderosas e elas resolviam problemas comuns daquela localidade. Por exemplo, vamos chutar um lugar aqui, a Câmara de Recife. Os homens importantes de Recife, os homens bons que tivessem ao mesmo tempo, fossem brancos, tivessem dinheiro, escravos, terras, eles se reuniam ali em Recife e vinham e discutiam os problemas comuns de Recife. Que tipo de problema, professor? Consertar estradas, contratar navios para levar a produção de açúcar para o exterior, levar para a Europa, reprimir revoltas escravas, destruir quilombos, recapturar negros fugidos. Isso tudo eram demandas locais. Fazer a caixa de auxílio, juntar dinheiro para ajudar aquele necessitado. De repente o canavial pegava fogo e precisava desse auxílio, desse socorro. As câmaras, com o passar do tempo, elas eram muito poderosas. Chega um momento que elas passam até a ser, como é que eu posso dizer, um empecilho ao efetivo cumprimento das ordens da coroa portuguesa, da metrópole portuguesa no Brasil. Elas peitavam. Muitas vezes Portugal queria enquadrar essas câmaras municipais e elas enfrentavam, tá? Haviam câmaras que eram poderosíssimas, que tinham muito dinheiro guardado, que era um dinheiro comum, a caixinha que esses sujeitos faziam. Elas tinham exércitos particulares e era o que funcionava de fato em termos de administração colonial. Outra coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte: mesmo com a implantação dos governos gerais, as capitanias hereditárias vão perdurar no Brasil. Elas só vão ser extintas efetivamente quando o Marquês de Pombal assumiu o governo português, tá? Já na segunda metade do século XVIII. Aí ele vai alterar, ele vai enquadrar as câmaras municipais com muita briga, tá? Muita resistência. As câmaras eram poderosíssimas, tá? Era o que funcionava de fato. Esse sistema de câmara municipal também é herdado do feudalismo, tá? Também haviam órgãos semelhantes, com funções semelhantes também acontecendo no feudalismo. Portugal herda, tá? A força da tradição é muito grande. O tempo passa, mas as ideias perduram. Portugal, esse poder desmedido das câmaras municipais não estava no projeto das autoridades portuguesas, mas era o que acontecia de fato. É preciso ver o seguinte, que havia um oceano separando metrópole e colônia. Então, uma ordem lá da metrópole, Portugal, para ser cumprida efetivamente aqui no Brasil, não era tão fácil assim. Hoje em dia, com todo o aparato, uma ordem central do governo central para ir em tudo quanto é localidade, para chegar em todos os cantões desse país, é complicado. Você imagina então naquela época como a situação era.
Entenderam? E nunca esquecer, meninos, o seguinte, a questão racial. Qualquer análise do Brasil, de qualquer recorte que você faça, Brasil colônia, economia, sociedade, política, administração, cultura, tem que levar em conta a questão racial, tá? Os escravos eram trazidos para cá para trabalharem, só que é uma população que não é invisível. Esse povo produz cultura, eles têm vontade, eles têm desejos, tá? E isso vai imprimindo no Brasil uma sociedade muito peculiar, não só aqui no Novo Mundo, mas no mundo inteiro, essa sociedade. Mas não caiam nunca naquela armadilha que eu já falei para vocês, da miscigenação, de pensar que houve uma miscigenação, que houve, mas que ela aconteceu harmoniosamente. Não, havia um elemento, o português, que tinha um monopólio da violência, a violência física, a violência simbólica. Houve relações consentidas de escravos com seus senhores, de índios com os portugueses, houve, mas a imensa maioria das relações eram permeadas pela violência, tá? O português tem isso, ele conseguiu impor a gente o seu idioma, conseguiu impor a gente a sua religião, a sua visão de mundo, e o que é pior, demonizar esses outros povos que são das matizes brasileiras, que são os africanos e que são os índios. Ainda hoje perdura o preconceito muito grande, por exemplo, com as religiões de matizes africanas. Qualquer site que nós abrimos na internet, você vê lá perseguição, você vê lá intolerância, até sendo estipulado por gente poderosa, gente importante no nosso país. Isso é uma coisa que perdura, tá? É muito interessante para dominar um segmento social, você o quê? Demonizar, você rebaixar tudo que é produzido por ele. Assim, tudo que vem do negro, no imaginário da nossa elite, entrou como o quê? Uma coisa de seres inferiores, subcultura, esse ritmo que eles gostam não prestam, nada que vem desse povo presta, entendeu? Esse é o discurso, ele não é ocasional, ele é feito, não existe uma grande conspiração, mas existe assim uma reafirmação diária desse discurso para que parcelas da nossa sociedade sejam subjugadas, não tenham acesso à cidadania, não tenham acesso à escola direito, não tem acesso para justificar violência policial. Tudo isso é permeado pela questão racial, e a questão racial, o cerne dela, o DNA dela, a certidão de nascimento, está lá no Brasil colônia. Então, falar em administração colonial é também pensar nisso. A imensa maioria do povo brasileiro, que era formado por índios e escravos, não tinham poder, não tinham acesso às esferas de poder, não tinham voz às esferas de poder. Quem mandava no Brasil desde o começo eram pessoas brancas, ricas, poderosas, e que moldaram o Brasil ao seu olho, tá? O olho branco, rico, poderoso, tá? Isso não pode ser ignorado nunca, tá? As câmaras municipais funcionavam sobre esses viés, e todos os órgãos que vão vir vão funcionar também sobre essa ótica, sobre esse prisma. E também não esquecer que tudo que acontecia aqui no Brasil, o Brasil tinha uma autonomia muito grande em relação a Portugal. Nós não podemos ser ingênuos de pensar que mecanicamente tudo que Portugal queria era feito aqui no Brasil. Eram dois mundos separados pelo oceano, tá? Aqui no Brasil era bem diferente de Portugal, não havia tanta semelhança assim, tá? Muito pelo contrário, tudo aqui era bem diferente, mas não ignorar também que havia uma sede portuguesa, o que distraía as nossas riquezas. O sentido de uma colonização, se olharmos nos modos mercantilistas, é esse, é a colônia produzir para a metrópole, tá? Não tem outro, como é que fala? Não tem outra saída não, tá? Perdão, tá, gente, tem hora que a palavra escapa. Não tem outra saída não, o sentido da colonização é esse. Portugal, para enquadrar o Brasil, para pegar as nossas riquezas, usava de dois sistemas bem peculiares. Primeiro, o pacto colonial, que nós já falamos quando estudamos mercantilismo, mas eu vou recordar aqui. O Brasil economicamente era preso a Portugal, ele só podia comprar e vender de Portugal. Ele mandava para Portugal matéria-prima e comprava manufaturados, tá? Esses manufaturados nem eram produzidos em Portugal. Portugal tinha uma dependência enorme na Inglaterra. Portugal comprava na Inglaterra e passava para a gente. É claro que quem lucra mais, meninos? Vamos interromper a aula aqui e fazer um exemplo. Quem vende uma tora de moga não arrancava
da madeira, da selva bruta, ou quem vende o piano feito com aquela tora de mogno. É claro que quem vende o piano ganha mais. O Brasil mandava para lá a tora. Até hoje, esse é o nosso papel no cenário mundial, tá? Não vamos esquecer disso, não. Eu vou falar muito disso com vocês agora. Nós vendemos commodities, produtos primários sem beneficiamento e compramos tecnologia. Estamos sempre devendo, tá? Sempre destruindo o nosso meio ambiente, a nossa natureza, para poder fazer essa roda girar. Então o Brasil mandava para lá produtos primários e com matéria-prima e comprava manufaturados. Com isso nós estávamos sempre o quê? Vendendo menos do que gastávamos com as nossas compras. Assim Portugal extraía nossas riquezas e também por meio do sistema de impostos, tá? Portugal tributava tudo que vinha aqui para o Brasil. Os escravos eram tributados lá na África, eram tributados aqui, uma vigilância enorme para ver se havia contrabando de produtos aqui para o Brasil, mas isso não significa que o contrabando não acontecesse. Mesmo com essa vigilância, os brasileiros sempre foram muito criativos, sempre souberam burlar muito esse sistema de impostos. Há períodos em que Portugal afrouxa nos impostos. A administração portuguesa era bem avacalhada já lá na metrópole, e é aqui também Portugal, ele tem esse defeito, tá? Vamos colocar assim, é bem avacalhado as instituições portuguesas, são muitas, tá? É uma burocracia muito grande, cabide de emprego para todo mundo, mas sempre foram ineficientes, tá? E nós herdamos isso aqui, essa questão de deixar tudo para amanhã, essa questão de querer dar o tombo nos outros, tudo tentar tirar vantagem, isso nós herdamos deles, tá? Isso essa marca registrada do povo brasileiro veio via Portugal para cá. Beleza? Tudo jóia? Então, há momentos que o sistema fiscal português agia beleza sobre nós, cobrávamos impostos ali, principalmente no século XVIII, o século do ouro, havia momentos que eles eram mais frouxos, mas contrabando sempre houve, desonestidade sempre houve, corrupção sempre houve, tá? Isso é uma realidade do Brasil desde o nosso nascimento, tá? Não esqueçam disso não, beleza? Com isso terminamos de falar